muito bem-vindas, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente e o assunto de hoje é super especial, sobre como a alimentação das crianças, ela vai muito além do sabor. A gente tem muito esse foco, né? Ai, o meu filho não come, então ele não deve gostar da minha comida. Então a gente vai para a internet e começa a procurar um monte de receita, né? Receita que baixa livro de receita, baixa e-book de receita, compra receita de 1001 coisa. E na verdade, muitas vezes não é porque ele não gosta da tua comida, né? Na verdade, na maioria das vezes, não é só o sabor que está envolvido. E por que a gente, como adulto, a gente tem essa percepção que o problema é o sabor? Por que a gente foca tanto no sabor? Eu quero que tu pense um pouquinho hoje, pense em algumas comidas, tá? Vamos pensar assim, pensa no arroz, pensa num feijão, pensa no feijão da tua avó, pensa num macarrão, pensa num churrasco, eu sou gaúcha, né? Pensa num churrasco. E então assim, pensa o que vem na tua cabeça. Não vem a sensação de sabor? Depende de quão a gente gosta desse alimento, parece que a gente sente o gosto dele, né? Então a gente tem, como adultos, a gente tem uma biblioteca de sabores. A gente tem uma biblioteca de alimentos dentro da nossa cabeça. Então a gente pensa, a gente enxerga o alimento, a gente pensa simplesmente num alimento, a gente já sabe que sabor tem e automaticamente a gente já sabe se a gente gosta ou não daquele alimento. Só que a gente esqueceu como a gente formou essa biblioteca. E na verdade essa nossa biblioteca de sabores, ela envolve muitas coisas. Para nós também adultos, ela envolve outras percepções além dos sabores. Se tu pensa naquela comidinha da casa da tua avó, da casa daquela tua tia que tu gosta de ir, sabe? Que tem aquele bolinho, aquele bolo de café da tarde que alguém te faz de um momento especial. Ele envolve muito mais do que só o sabor daquele bolo, só o sabor daquela comida. Ele envolve uma sensação boa, uma experiência boa que tu teve, ele envolve aquele cheirinho, ele envolve aquele... Tem pessoas que gostam de montar uma mesa muito bonita, né? Então envolve o comer com os olhos. A gente, como adulto, já não se dá conta que a gente já faz essas associações no automático, porque a gente já conhece muitos sabores. Só que a gente, se tu for pensar nas comidas, a gente tem sensações boas com elas. Como tem comidas que a gente tem sensações ruins. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não consigo comer bucho, né? Buchada, mondongo. Não consigo, porque a minha mãe fazia muito quando a gente era criança, nós éramos em 5 filhos. Então, o dinheiro era curto também, é uma comida um pouquinho mais acessível. E a minha mãe fazia muito, meus irmãos amam. E eu lembro do cheiro. A minha mãe fervia aquilo por muito tempo e ficava um cheiro. E eu lembro do cheiro até hoje e eu não consigo comer. Então é uma limitação minha. Então por que eu tô trazendo isso? Por que eu tô querendo colocar vocês sentindo alimentos, tá? Muito mais do que o sabor. Porque o filho de vocês é assim. Então muitas vezes a gente tem um filho que não tá comendo e a gente fica focando no sabor. No sabor, ele não gosta, a minha comida, eu vou trocar o tempero, eu vou colocar mais sal, eu vou ter que colocar açúcar num lanchinho, tem alguma coisa errada acontecendo, ele não gosta da minha comida. Aí começa a usar um tempero artificial, começa a usar um sazon, começa a usar um caldo de galinha para deixar esse sabor mais acentuado. Mas muitas vezes, eu quero que vocês parem para pensar que muitas vezes não tem nada a ver com o sabor. Não tem nada de errado com a comida de vocês. Sabe? Muitas vezes ele está tendo uma percepção diferente. Então eu quero colocar alguns pontos para vocês se darem conta e justamente tentarem aplicar dentro de casa para melhorar a aceitação de alimentos do filho de vocês. A criança, quando ela vai olhar um alimento e ela vai decidir se ela vai comer ou não, lembra que ela está formando toda essa biblioteca gigante que a gente tem na nossa cabeça, com experiências sobre o alimento, com cheiros, com aromas, com visões, com todos os nossos sentidos envolvidos no comer. A gente tem uma biblioteca gigantesca. A criança, ela está formando essa biblioteca, ela está começando a colocar os arquivos ali dentro. Então, quando o teu filho, ele enxerga um alimento, ele enxerga ele como um todo. Ele não enxerga só o sabor. Então a primeira coisa que ele vai enxergar, meio óbvio, né? Ele vai olhar o alimento. O que acontece? Onde é que a gente peca
muitas vezes nesse sentido da visão. A gente peca muitas vezes, e é uma coisa que dá para melhorar, se vocês estão fazendo isso, não é para ter culpa, que a gente simplesmente coloca a comida na frente dele. Muitas vezes, né, a gente, numa questão de praticidade, né, a gente simplesmente pega o prato pronto, coloca na frente dele, ou se muitas vezes quando a gente tem um filho que não come, a gente vai para os recursos das distrações, né, de comer na frente da TV, de ter um brinquedinho para distrair ele, na oportunidade que ele abra a boca e colocar a colher na boca dele. Uma criança que não viu, não prestou atenção no alimento que tinha no prato, ela vai ter um tipo de sensação quando ela estiver comendo esse alimento. Uma criança que viu esse alimento, que ela gostou daquilo que ela viu, ela sentiu curiosidade por aquele alimento, ela vai ter outra percepção quando ela colocar aquele alimento na boca. Por favor, não distraiam o filho de vocês para comer, deixem ele ver o que tem no prato. Deixem ele, sabe, às vezes eu faço atividades com crianças e muitas vezes, também por uma questão de praticidade, eu já tive crianças de 3, 4, 5 anos que não sabiam descascar uma banana, que não sabiam que a banana tinha uma casca amarela. Uma coisa, sabe? Por quê? Porque tinham o costume de ele sempre recebia a banana descascada, então para ele a banana era branca, não tinha uma casca amarela, entendeu? Muitas vezes a gente faz isso com frutas que demandam um trabalho maior para ser preparada. Então, por exemplo, o mamão. Gente, eu cansei de pegar criança, de fazer atividade com criança que nunca tinha visto uma semente de mamão. Por quê? Porque recebe sempre, a visão dele do mamão é aquele mamão já cortadinho, né? Tirado a casca, tirado a semente e cortadinho na frente dele. Então, para ele tá associando que o mamão é isso. E olha como é legal ele descobrir que o mamão tem semente, que se tira a semente, que ele tem uma cor por fora, que ele tem outra cor por dentro. Entenderam? Como a visão, o sentido da visão, ele pode despertar curiosidade no seu filho. Então aproveite a visão. Quando a gente fala em visão, nesse sentido da visão que a gente também não pode falar, na necessidade de falar das cores dos alimentos, né? Então tem muitas crianças que elas têm uma aversão a cores, elas têm uma tendência a não gostar de um prato mega colorido, tá? E elas se sentem mais à vontade de comer um prato mais monocromático, assim, sabe? Aquele prato que é amarelo, marrom, branquinho. A gente falou isso na série Meu Filho Não Come, tá? Só para retomar isso. Então, muitas vezes a gente quer, de uma maneira para suprir nutricionalmente as necessidades do nosso filho, a gente quer fazer um prato colorido. Se eu pedir para vocês, eu tenho certeza que, como mães dedicadas, vocês sabem o que colocar no prato do seu filho. Ah, como ter uma alimentação saudável, né, para o seu filho? Ah, tem que ter legume, tem que ter feijãozinho, tem que ter um arrozinho, tem que ter uma carninha. Isso, né, é normal, a gente sabe. Só que muitas vezes esse prato colorido assusta a criança. Então tu tem que identificar quais são as cores que o seu filho tem maior facilidade de comer. Pensa nas frutas que ele come. Ele é aquela criança que ele come todos os tipos de fruta, independente da cor? Ou ele é aquela criança que come banana, maçã descascada, pera descascada, melão, que são frutas brancas? Ou é aquela criança que ele come melancia, ele gosta de tomate, né, que é o que usa o tomate na refeição, ele gosta de morango, ele gosta talvez de cores mais vermelhas. Então tenta identificar a cor que o teu filho se identifica mais, que isso pode facilitar para te ampliar o número de alimentos que ele come de acordo com a cor que ele sente mais afinidade. E também cuidado, se teu filho ele tem se tu vê que ele come quando o prato tá menos colorido, vai aos poucos, não coloca um monte de coisa nesse prato, vai aos poucos agregando novos alimentos, mas que não sejam tão coloridões, entendeu? Tipo, pra criança chegar a comer uma berinjela, que tem, né, é uma cor roxa, né, diferente, às vezes demora um pouquinho mais, mas não é impossível. Então, esse era o primeiro ponto que eu queria falar com vocês, sobre esse sentido da visão. O segundo ponto é o tato. Quando a gente está falando de introdução dos alimentos, ou depois, quando a criança tem uma dificuldade, né? Só aceita alimentos pastosos, só papinha, e muitas vezes esse alimento liquidificado. Ou é aquela criança que ela aceita, tem muitas crianças que só aceitam alimentos na mamadeira,
né? Que é aquela criança que toma muitas mamadeiras de leite ou só toma uma vitamina se for na mamadeira. Tem muitas mães que liquidificam sopa para dar na mamadeira, tá? Então não tô julgando aqui, mas tô dizendo que são coisas que acontecem. Se a criança não tem essa dificuldade com a consistência, provavelmente o tato é um sentido que vai ajudar ela. Quando a gente fala do tato, a gente lembra das mãos, mas a gente tem que lembrar que a gente sente também, né? É o nosso sentido do sentir. Então, muitas vezes a gente sente essa consistência diferente, a gente sente um ásperozinho na boca, né? A gente sente um alimento mais macio. Então, a gente tem sensações também com a consistência dos alimentos que envolve o tato. E isso é legal. Às vezes a gente não quer fazer bagunça, às vezes a gente não quer fazer sujeira em casa, mas é fundamental deixar a criança pegar alimentos na mão. Ah, Juliana, eu preciso deixar meu filho de 4 anos comer alimentos com a mão? Não precisa deixar ele comer tudo com a mão. Mas daqui a pouco, se ele quer pegar aquela batatinha com a mão, deixa ele pegar. Se ele quer pegar um bifinho com a mão, deixa ele pegar. Se ele quer pegar a coxa do frango para colocar na boca, deixa ele pegar. Ele está tendo uma sensação diferente com aquele alimento que pode aumentar, pode despertar o interesse dele por outros alimentos, inclusive. Já está provado, tá, gente? Quando uma criança, ela experimenta um novo alimento, quando ela experimenta sem ficar a gente forçando, né? Experimenta. Quando por si só, por vontade própria, ela experimenta um novo alimento, a possibilidade dela experimentar mais 3 alimentos semelhantes àquele é muito grande. Então, por exemplo, o teu filho pegou um couve-flor na mão. Tu deixou ele pegar na mão um couve-flor, ele apertou, ele esfarelou, né? Ele fez ali uma baguncinha, mas em algum momento ele pegou aquilo e levou pra boca. E ele provou aquilo, ele nunca tinha provado. A possibilidade dele provar mais 3 legumes diferentes nos próximos dias aumentou muito. Então aproveita essa janela. Não precisa dar um monte de legume, né? Mas tipo, dá um por dia. Por quê? Porque ele teve uma experiência com o tato. Ele sentiu aquele alimento diferente. Muitas mães me dizem assim, ai Juliana, mas principalmente ali os menorzinhos que estão na fase da introdução, né? Ah, Juliana, mas ele não come, ele só fica, eu dou até o alimento na mão dele, mas ele só fica apertando, ele só fica apertando, ele só esfarela, ele só faz uma bagunça ali, não colocar na boca que é bom, ele não põe. A criança, ela só vai colocar na boca em um último estado, quando ela tiver muito interesse por aquele alimento, quando ela estiver se sentindo segura em colocar aquele alimento na boca. Então, se o teu filho tem diferença, tá? Entre estar brincando com o alimento, porque ele não tá mais com fome, então é um brincar diferente. Se o teu filho ele tá brincando, ele tá pegando, ele tá experienciando esse alimento, ele tá apertando, ele tá olhando, ele tá cheirando, às vezes ele pega e coloca o dedo na boca, ele sente o sabor, né? Isso ele está tendo experiências com esse alimento. Agora, se o teu filho ele pegou, tu quis dar um alimento na mão dele e ele começou a jogar no chão, ele começou a fazer assim, né, no cadeirote, ele empurra o prato, isso são sinais. Ou que ele começa, tem uns que jogam, né? Tipo, começam a jogar alimento. Isso é sinal que ele não está com fome, ele não está nem um pouco interessado nesse alimento que deu para ele. Então não é momento de deixar ele ficar experienciando, ele não está afim disso. A gente também tem que entender o tempo do nosso filho, o momento dele. Mas quando ele estiver interessado, quando estiver com fome, é legal deixar ele sentir os alimentos, tá? A gente falou na série Meu Filho Não Come sobre texturas. Acho que foi bem legal quem fez essa experiência de identificar, né? Se o filho tem momentos que ele gosta de alimentos mais crocantes, pastosos ou moles, né? Os alimentos mais firmes. Então, acho que é super legal identificar isso para te ver se tem um padrão e tu conseguir aumentar o número de alimentos dentro daquela consistência, tá? Outro sentido importante é o olfato. A gente esquece o quanto é importante cheirar o alimento. Na verdade, a gente só lembra o quanto o olfato é importante quando a gente está com gripe, né? Quando a gente está gripado, tá com o nariz tancado, que a gente não sente nada de cheiro, aí tu já não notou que a comida parece que fica insossa? Parece que a comida perdeu o sabor só porque tu tá com o nariz trancado? Então isso já mostra o quanto cheirar o alimento é importante. Então, nesse momento que o teu filho tá com o alimento ali, que ele tá vendo, que ele tá interagindo com esse alimento, ele está sentindo o cheiro do alimento. E isso é super importante, tá? O cheiro, o aroma, aquela fumacinha que sobe do alimento, ela completa a sensação de sabor. Então, o sabor do alimento não é completo sem o aroma.
Então é muito importante a gente cuidar. Às vezes a gente dá, não é proibido dar comida fria para criança. Tem criança que gosta de comida fria, tá? Mas às vezes a gente dá, a gente chega com o prato já frio para ele. Ou às vezes a gente deixa o prato lá um tempão, né? Tem criança que demora 1 hora para comer e também não é o ideal, tá, gente? Mas tipo, às vezes a gente fica ali querendo que ele coma, fica 1 hora, aquele prato já tá frio, já tá um negócio aquilo, né? Pelo menos esquenta o prato para ter aquela sensação de novo, sabe? Sabe, eu adoro aqueles desenhos animados que tinha no nosso tempo, né? Que, sabe quando eles sentiam um cheirinho e eles iam voando assim, né, junto com o cheirinho? E é legal dar essa experiência pro filho de vocês. Eu sou uma pessoa que ama cheiro de bolo. Eu amo o cheirinho de bolo na minha casa, sabe? E é uma sensação boa que me dá desde a minha infância, enfim. Então, isso surgiu lá na minha infância. O olfato, esse cheirinho gostoso que tem em casa, o cheirinho dos temperos, ele pode despertar experiências positivas no filho de vocês e despertar o interesse pela comida por causa do cheiro também. Olha, mais um ponto que a gente pode mexer aí. A gente esquece também que a audição, o ouvir o alimento também pode melhorar, pode dar um interesse na criança pelo alimento. Ah, mas como assim eu vou ouvir quando tu come um biscoito? Tu espera ouvir um crete-crete, né? Porque é um alimento crocante. Quando tu come um alimento crocante, uma das sensações gostosas de comer o crocante é ouvir o barulho dele quebrando. Se tu comer um biscoito que tu espera que tenha um som e tu não escuta esse som, tu pode associar esse biscoito, esse alimento, como que ele não está bom, né? Que ele não tá gostoso porque tu não ouviu o som. O Pedro ama fazer uma coisa. Isso é uma coisa que tu pode fazer com o teu filho em casa. Tenho certeza, né, que ele vai gostar. Que é ouvir o som da mastigação. Então, o que a gente faz? A gente brinca, a gente pega. Ele gosta de fazer isso várias vezes, né? Então, por exemplo, tá comendo uma banana. Aí eles, mãe, vamos fechar. Daí ele tampa os ouvidos assim, né? Aí a gente tampa mastigando e tampa os ouvidos. Que daí tu consegue ouvir, né? Ter essa sensação de ouvir o alimento, né? Mastigação. E ele gosta de fazer isso com vários alimentos diferentes. Então tu testa consistências diferentes, texturas diferentes com o som. Então, por exemplo, coloca no pratinho do teu filho uma batatinha, uma batata cozida que não vai, né? Vai ter uma textura mais macia e aí vai fazer um tipo de som. E daqui a pouco, se tiver um brócolis, por exemplo, que ele é um pouquinho mais firme, ele vai fazer um outro som. Então essa brincadeira com o som, com a audição, também pode despertar o interesse do teu filho pelos alimentos. Viu como a gente não tem que focar só no sabor? Viu como não é só a tua comida, eu vou só receitas diferentes? Muitas vezes a gente tá com o filho Tenho muitas mães que falam comigo sobre Julie, eu preciso de lanches para mandar para a escola, lanches saudáveis. Só que muitas vezes não adianta a gente procurar um monte de receita de lanche saudável se o lanche vai voltar para casa, né? Então a gente tem que fazer essas experiências em casa para ele estar aberto a receber alimentos para depois mandar para a escola, né? Mandar para um lanche, para alguma coisa assim. Tudo começa em casa. Mesmo que o teu filho ele fique o dia inteiro na escola infantil, não vai ser a escola infantil que vai ensinar o teu filho a comer. A escola infantil tem algumas vantagens, a gente já conversou sobre isso, do coletivo, dele ver outras crianças comendo. Ela tem a vantagem de ter uma rotina um pouco mais rígida, que isso ajuda, né? As crianças, eles gostam, eles se sentem seguros quando eles têm rotina. Só que isso não faz tudo sozinho. Então, se tu tem um filho que não come, tudo começa em casa, mesmo que tu só jante com ele, mesmo que tu tenha as refeições com ele no final de semana, tudo começa em casa. Então todas essas experiências são importantes que ele faça contigo. Tu é a pessoa que ele mais ama no mundo, tu é a pessoa que ele mais confia no mundo. Então todas essas experiências são super positivas. Então vocês viram que assim, não precisa fazer um monte de receita mirabolante, não precisa ficar enlouquecida fazendo prato de bichinho. Não tem nada de errado em fazer prato de bichinho, tá, gente? Eu não gosto muito dessa prática porque eu sou muito prática, né? Então, assim, eu não fico incentivando as mães, faz um prato de leãozinho para ele comer a juba do leão, né? Quer fazer como uma coisa diferente? Tudo bem. Agora, fazer todo dia isso, a gente como mãe, é meio complicado, né? Eu não consigo fazer. Eu acho que vale a pena a gente ter experiências diferentes dentro da refeição mesmo, dentro do que tem na mesa, dentro do que tu já planejou pro teu almoço, pro teu jantar, e vamos colocar a criança ali. Ela vai se adaptar à tua realidade. Isso que é legal. Então vocês viram, a gente falou da visão, do tato, do olfato,
da audição e claro, a gente tem a sensação do sabor também, né? A criança, ela já nasce com o sabor doce, né? Ele já vem inato da criança, ela já conhece o sabor doce desde o nascimento. O leite materno é adocicado, então ela vai conhecendo, ela vai ter as primeiras frutas que são adocicadas, então ela já vai ter uma facilidade para o doce. E, em segundo plano, para o salgado. Ele também tem uma facilidade. Agora, os sabores azedo e amargo, eles são aprendidos. Então, muitas vezes, não é porque o teu filho ele não gosta de fruta, ele não gosta de legumes, é porque ele tem que aprender a comer. E muitas vezes não adianta a gente só forçar ele a comer, porque talvez ele não gosta daquele sabor. Mas talvez associando algum desses outros sentidos, associando alguma brincadeira, associando alguma experiência diferente com esse alimento, ele vai se abrir para provar. E aí talvez ele vai começar a gostar de um sabor mais amargo, de um sabor mais azedo, tá? Então isso é muito legal.